Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. O áudio como está? Todo mundo está conseguindo escutar? A gente está pelo Facebook, o Zoom e o Instagram. Se alguém não estiver escutando, se alguém puder avisar no grupo que a aula começou, por favor. Facebook, está bom o som, o áudio? O som, eu acredito que todo mundo está escutando, né? No som. No Facebook está ok. E no Instagram está ok no Instagram também? Vamos começar. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. A gente vai recomeçar novamente. Essa é a terceira vez, né, que a gente recomeça. Que a gente vai explicar sobre a crença nos livros sagrados, que é o terceiro pilar do Islã. Então, o muçulmano, para crer ou para a pessoa se tornar muçulmana, ela deve crer nesses pilares da fé, que são 6. Esse é o terceiro que a gente vai explicar, que são os livros revelados, ou seja, a palavra de Deus revelada para os profetas de Deus. Então é sobre esse assunto que a gente vai citar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Então o autor, que Deus o abençoe, ele começa com o capítulo A Crença nos Livros Revelados. Então ele cita aqui a palavra no plural, livros. Ou seja, não é só no Alcorão a pessoa crer que o Alcorão foi revelado para o profeta Muhammad. Sim, faz parte da nossa crença. Mas não é só o Alcorão que Deus Altíssimo que revelou. Como Deus Altíssimo fala dentro do Alcorão que revelou a Taurá, ou a Torá, para Moisés, que é a paz sobre ele. E revelou o Evangelho, al-Injil, que é, traduzindo, né, seria as boas novas para o profeta Jesus, que é a palavra de Deus. E revelou os Salmos, Zabur, para o profeta Davi, que é a paz de Deus sobre ele. Então, não foi só o Alcorão revelado, e sim tiveram outros livros anteriores ao Alcorão. Também os pergaminhos de Abraão, que é antes de Moisés, também que foi revelado a Abraão, que é a palavra de Deus, o Altíssimo. Deus chama no Alcorão de Suhuf, ou seja, os pergaminhos de Abraão. Como Moisés também tinha pergaminhos, Moisés tinha pergaminhos. Além da Torá, ele tinha o que? Pergaminhos. Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. Então depois ele fala o significado da crença nos livros revelados. Agora ele vai explicar. Agora o que é crer nesses livros revelados? Porque tem pessoas que podem entender o quê? Crer nos livros revelados significa o quê? A pessoa seguir todos os livros. Seguir a Torá, seguir os Salmos, seguir os Evangelhos, os 4 presentes, e seguir também o Alcorão, de uma só vez, no mesmo tempo. Ou seja, o muçulmano
Dentro da mesquita, você vai encontrar a Torá, você vai encontrar os 4 evangelhos, você vai encontrar os salmos. Tem pessoa que pode entender dessa forma. Por isso que sempre temos o que esclarecer, simplificar para as pessoas, para elas entenderem o que significa essa crença nossa. Como a gente sabe, agora esses 4 evangelhos não tem nada a ver com o evangelho que Deus Altíssimo fala que revelou para Jesus. Ou seja, o evangelho revelado a Jesus. Não é o evangelho segundo Mateus, que aquilo seria como a sunna do profeta Jesus, a biografia dele, os ditos dele, o comportamento dele, os ensinamentos dele. Então, aquilo seria para nós a sunna dele. Se aquilo for o que é correto, segundo Mateus. O evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João. Ou seja, é como se fossem os ditos proféticos. É a mesma coisa quando o Abu Huraira fala e o profeta relatou tal coisa. Quando o Abu Bakr fala e o profeta relatou tal coisa. Quando o Omar fala e o profeta relatou tal coisa. Eu estava presente com o profeta. Ou seja, são passagens, narrativas, que eles ficam falando o quê? Que estavam com o profeta. São testemunhas o quê? Oculares, que viram o profeta, conviveram com ele e falam, olha, o profeta fazia a ablução dessa forma, como no dia citado pelo Abdullah ibn Zayd. Depois, outro fala, o Anas, e eu fiquei com o profeta 10 anos servindo ele, contando o que o profeta fazia, como fazia a ablução, como que ele fazia a oração, como que ele fez tal oração. Tudo isso o que são narrativas, que é o que Mateus fala. Jesus estava em tal lugar uma vez, curou um cego. Jesus estava vindo pelo caminho e falou com uma pessoa. Jesus encontrou uma mulher no poço. São o quê? Ditos, narrativas sobre Jesus. Mas o evangelho que Deus Altíssimo revelou para Jesus é a palavra de Deus. É o livro sagrado revelado a Jesus, que hoje não existe esse livro. Agora, se a gente falar, aonde está o evangelho de Jesus que ele pregava? O evangelho do reino, como é citado. Cadê ele? Claro que eles vão responder de outra forma, falar, não, isso aí não é um livro, não é como se fosse a Torá, e sim a missão dele por si, até a crucificação. Essa é a explicação que é do cristianismo, mas nós cremos o quê? Que é um livro sagrado, ou a gente pode falar melhor, a palavra de Deus revelada a ele, que a gente sabe que Jesus ele cumpria com a Torá, ou seja, as leis, mas esse livro, o que tinha dentro dele? Os sábios falam que ordens, ensinamentos, sabedorias, provérbios, falando sobre a unicidade de Deus, tratar bem as pessoas, mas a lei estava o que? Na Torá, como ele seguia. E até mesmo, aquilo confirma que está no Corão, quando Mateus, no 5,17, quando Jesus fala, segundo Mateus, fala o que? Não penseis que eu vim abrogar a lei e os profetas, e sim seguir, cumprir. Então o Corão também confirma isso, que ele vem o que? Cumprir a Torá, cumprir com as leis dela, que foi revelado ao profeta Moisés. Então aqui a gente entende o que? Que o Evangelho é o Evangelho de Jesus, que a gente crê, que foi revelado a ele, mesmo não existindo. Mas cremos que Deus o Altíssimo que revelou. Por que cremos? Porque Deus o Altíssimo fala no Corão. Revelou no Corão que ele deu para Jesus o Evangelho, como é em vários versículos, principalmente quando Jesus mesmo fala que ele me concederá o livro, que está no capítulo 19, versículo 29. Wa atani al-kitab, ou seja, e me deu o livro, e considerar-me o livro. Isso aqui é na língua árabe, quando o verbo vem no pretérito perfeito, mas significa o que? O futuro. Isso faz parte da eloquência da língua árabe. Mesmo estando no passado, mas significa o que? Futuro. Quando ele falou o que? No berço. Quando ele fala no berço. Então, crer que Allah revelou livros sagrados a seus mensageiros. Ou seja, al-iman bikutubihi, ou seja, a pessoa crer nos livros de Deus,
no plural, vem até no Corão, vem no plural, não vem o kitab, ou seja, singular. E a gente sabe que no árabe a gente tem singular, dual, plural. Singular é um. Agora, o dual são duas pessoas. A gente fala, ó, eu vi 2 homens. Eu conversei com 2 mulheres, ou seja, o dual. E o plural, que é de 3 para cima. Aqui vem o que no plural? Kutub é plural de kitab. Kitab é singular. O plural, kutub. Se fosse dual, kitaban, ou seja, 2 livros. Então aqui a gente vê que tem o que? De 3 para cima. Deus, o Altíssimo, citou os pergaminhos de Abraão. Deus citou a Torá de Moisés. Deus citou os Salmos de Davi. Deus citou o Evangelho de Jesus. E citou também o Corão. Então citou 5. Tem vários outros livros, sim. A gente crê nisso. Mas não sabemos os nomes. Então a gente não fala, olha, agora por exemplo tem um livro de Jonas, que é para dizer sobre ele, o profeta Jonas. Livro de Elias. Mas a gente o quê? Não fala que não é o livro dele, que Deus não revelou a ele, e também não falamos o quê? Que Deus revelou, porque não temos ciência, não temos conhecimento sobre isso. Então o profeta que é para sobre ele nos ensinou o quê? A gente o quê? Não opinar nisso. E falar, Deus sabe mais sobre isso. Elias é profeta, Elias é profeta de Deus, foi lembrado no Corão. Mas foi revelado a ele um livro, não tenho conhecimento sobre isso. Não tenho conhecimento. É impossível Deus revelar um livro para ele? Não, é um profeta de Deus. Claro que é possível, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Então eu o quê? Não opino. E falo, Deus o Altíssimo tem mais conhecimento. O Deus Altíssimo que tem o conhecimento sobre isso. Então, crer que Allah revelou livros sagrados, ou seja, a palavra de Deus, o livro divino, a palavra que a gente pode falar santificada, tudo isso que serve a seus mensageiros, ou seja, os livros são revelados a seus mensageiros, aos profetas, para não chegar alguém e falar para mim, olha fulano, ontem eu estava aqui e recebi uma revelação de Deus, me revelou um livro com tal nome, e vocês devem me seguir, devem seguir-me. Eu sou o profeta para vocês, eu sou o mensageiro. Então, os profetas quando chegavam com isso, eles tinham o que é a palavra de Deus, revelada a eles, e também para milagres, para comprovar aquilo, para não chegar qualquer um e falar o quê? Foi revelado a mim um livro. A gente vai falar para essa pessoa, cadê o livro? Claro que nessa época não serviria. Por quê? Porque o profeta que passa sobre ele é o último dos profetas. Então, qualquer pessoa que falar que é profeta após o profeta Muhammad é o quê? Um mentiroso. Uma pessoa o quê? Que está mentindo. Não há profeta após o profeta Muhammad, a não ser, exceto, a gente pode falar, a vinda de Jesus que passa sobre ele. Que ele é profeta de Deus. Não vai deixar de ser profeta. Mas ele vai o quê? Seguir de acordo com o Alcorão. De acordo com o Alcorão. Inshallah, um dia a gente vai explicar isso. O Alcorão que não deixa claro, mas a pessoa quando junta os versículos tem uma indicação, claro que ela não é clara, que Deus também, o Altíssimo, que vai ensinar a Jesus o Alcorão. Porque ele, quando voltar, ele vai voltar como profeta de Deus, mas ele não vai ter o que? Uma nova revelação. A última revelação, o último livro sagrado, nós muçulmanos cremos que foi o Alcorão, revelado para o profeta Muhammad. Então Jesus vai julgar de acordo com o Alcorão. E a gente sabe que Deus, o Altíssimo, abroga algumas leis com seu conhecimento. O Onipotente é o único que pode abrogar as leis, eliminar essas leis para um povo e ordenar para o outro, com a sabedoria nele. Ou seja, Deus, o Altíssimo, tem a plena sabedoria, porque ele o que abrogou. Por exemplo, se a gente vê, imagina uma pessoa que não tem conhecimento, não tem ciência sobre o que? O islamismo. Pega o Alcorão e começa a ler. Aí se depara com um versículo que fala, e não se aproximem das orações
quando vocês estiverem o quê? Embriagados. O que a pessoa vai entender ali? Olha, a bebida alcoólica é só proibida no islamismo quando a pessoa querer orar. Se ela não estiver dentro da oração ou não quiser orar, ou seja, não ser o horário da oração, ela pode beber. O versículo fala isso ou não fala? Fala corretamente. Ou seja, o entendimento dessa pessoa é correto. Mas será que esse versículo foi abrogado ou não foi? Essa é a pergunta. Por isso a pessoa quando lê o Corão, ela tem que ter o conhecimento, para não entender o que uma hora Deus Altíssimo que proibiu a bebida, como é no capítulo 5. Em outra hora o que? Ele fala que a proibição é na hora da oração, porque essa proibição a gente pode chamar de que? Gradual. Tem sábios que falam que não é uma aberrogação, não foi aberrogado, mas gradualmente foi proibido a bebida alcoólica. Ou seja, não é que ela era, por exemplo, lícita e do nada se tornou o que? Pecada. Não, gradualmente. Ela continuava o que? Lícita no começo, até Deus Altíssimo que proibir totalmente, em todas as situações, em todas as ocasiões, proibiu o que? A bebida alcoólica. Então a pessoa tem que ter a ciência disso. Por isso agora, quando Jesus vem, ele fala para eles, olha, eu não vim trocar as leis, eu não vim mudar as leis, eu vim seguir, cumprir. Ou seja, Deus Altíssimo não vai me revelar um livro que vai abrogar a lei de Moisés. Então isso aqui Jesus deixa o que claro para eles. Mas agora, quando foi revelado ao Corão Sagrado, abrogou algumas leis, outras leis não, como a carne suína não foi abrogada. A carne suína não foi abrogada. Por exemplo, os juros não foi abrogado. Então, algumas punições não foram abrogadas. Então, Deus Altíssimo é o único que pode abrogar. O profeta não pode abrogar nada a não ser por revelação de Deus. Por isso que a gente fala que todo dito profético é o que? Uma revelação de Deus. Eles não falam, eu quero abrogar tal coisa. Eles não têm essa autoridade. Só se Deus o que? Revelar a eles que eles devem o que? Abrogar essa sentença ou esse juízo. Então a gente viu aqui a primeira condição, que os livros sagrados são revelados para os profetas somente. Quem não é profeta, o que? Não recebe essa revelação. Recebe uma inspiração, como a mãe de Moisés recebeu, como Maria recebeu, uma inspiração de Deus Altíssimo e não uma revelação. Nós muçulmanos fizemos diferença entre o que? Revelação e inspiração. É diferente para nós. Ou seja, a inspiração, um não profeta pode receber, uma pessoa virtuosa, por exemplo, pode receber essa inspiração de Deus. Mas a revelação, que é a palavra de Deus, é só revelada para os profetas de Deus, os mensageiros de Deus, para que fossem ensinados ao servo, a seus servos, para que fossem, ou seja, os livros, ensinados a seus servos. Ou seja, por que foram revelados, ou a palavra de Deus, por que foi revelada? Para ensinar os servos a palavra de Deus. Agora, como que a gente vai saber o que é proibido, o que é lícito, o que é ilícito? Como que a gente vai saber? Isso não é uma coisa que a gente fala bil-ijtihad. O que significa isso? Eu me esforçar. Olha, eu vou me esforçar, vou parar aqui para pensar, estudar, e daqui, vou falar para vocês, olha meus irmãos e irmãs, daqui a 10 minutos ou daqui, me dão até amanhã, que eu vou falar para vocês se isso é proibido ou não. Não existe isso. Agora, eu não vou falar, olha, Deus, pelo que eu vi, pelo que eu li, proíbe a carne de porco. Eu não posso proibir ela dessa forma, a não ser com um versículo. Claro, explícito. Falar para vocês, esse é o versículo que Deus Altíssimo revelou para Moisés, como revelou para Jesus, como revelou para o profeta Muhammad, que ela é o que? Ilícita, imunda para a gente. Tudo bem, mas eu sentar, olha, sabe de uma coisa? A droga faz bem.
vou falar para vocês que é o que? Lícita. Podem aproveitar. Não tem como, a não ser o que? Se uma revelação de Deus Altíssimo, revelada a um profeta, afirma isso. Então não podemos o que cada um... Imagina se cada pessoa pudesse fazer isso. Olha, eu acho que Deus quer da gente tal coisa. O outro fala não, eu acho que Deus não quer isso. Como que seria a vida da gente? Cada um ia achar alguma coisa. Olha, eu acho que, por exemplo, o adultério eu acho horrível, mas a fornicação eu acho normal. Por exemplo, a fornicação é quando não estão casados, mas o adultério é uma pessoa casada ter relação íntima com outra pessoa, que não é o que? Seu esposo, por exemplo, ou esposa. Então tem diferença entre essas duas palavras. Segundo o que? O cristianismo, que usa um exemplo para vocês. Mas agora vamos falar, olha, a fornicação, na minha opinião, tudo bem. Não são casados, fazem o que eles querem. O outro fala, olha, eu não concordo contigo. Para mim o adultério e a fornicação é a mesma coisa. A pessoa tem que fazer a relação íntima quando estiver casada somente. Então ia ser o que? Muitas opiniões. E não teria o que? Uma opinião que mostrasse, por exemplo, uma revelação que mostrasse quem estava certo. Mas Deus o Altíssimo não quer o que? Confusão para a gente, conflito. Por isso que Ele o que? Revelou a palavra para os profetas e escolheu o melhor do povo. Deus o Altíssimo, Ele não escolhe uma pessoa mentirosa do povo, uma pessoa que faz obscenidades, uma pessoa desobediente, uma pessoa sem ética, sem caráter. Não, Ele escolhe a melhor pessoa do povo. Isso também mostra a misericórdia de Deus para facilitar a sua crença nesse profeta. Olha, era uma pessoa exemplar. Olha, a gente viveu com ele 30 anos, vivemos com ele 40 anos. Mashallah, uma pessoa exemplar. Caráter, ética, uma pessoa verdadeira, confiável. Trabalhamos com ele, uma pessoa generosa. E agora ele está falando que é profeta de Deus, que recebeu a revelação de Deus. A gente vai analisar isso. Mas desmentir ele na hora não vamos, porque a gente conhece ele, uma pessoa que tem caráter. Vamos começar o que? Analisar as escrituras. Deus Altíssimo falou que ia mandar um profeta, por exemplo, nessa região. Mas agora se é um mentiroso, um malandro, que nos enganou, se a gente senta entre nós para ver a situação dele, e aí fulano, esse aí me enganou naquela vez, e você, o que tem para falar? Esse aí me enganou naquela outra vez, esse aqui me roubou tanto, esse aqui me deu um golpe de tanto, o que a gente vai falar? Agora ele vem falar que a profeta é um mentiroso, não vamos acreditar nele. Então isso é dificultar a crença do ser humano nesse profeta. Por isso que Deus sempre quer o que? Facilitar para a gente, como ele cita no Alcorão, e Deus não quer dificultar para vós na religião, e sim facilitar. Então tudo isso, irmãos e irmãs, a gente entende um pouco, claro que não tem como entender toda a sabedoria de Deus, mas um pouco da sabedoria de Deus para enviar mensageiros e revelar a eles a palavra de Deus. E não tem como a gente falar da palavra de Deus sem falar dos mensageiros, porque ela só chegou até nós através dos mensageiros de Deus. A Torá só chegou até nós através de Moisés. O Salmo só chegou até nós através de Davi. O Evangelho através de Jesus. O Alcorão através do profeta Muhammad. Ou seja, através dos profetas e mensageiros que receberam essa mensagem para transmitir, não é para guardar para eles, para divulgar, transmitir para as pessoas a palavra de Deus. Que elas, seguindo essa palavra, elas serão bem guiadas. Aí ele, continuando, o autor ele fala: estes livros são a palavra de Allah, nos quais é falado de acordo com a sua divindade, e que nestes livros está a verdade, a luz, a orientação para as pessoas, para todas as pessoas, nesta vida e na outra vida. A pessoa que seguir a palavra de Deus nessa vida vai ser bem-aventurada nessa vida como na outra vida. Como o autor cita, é a verdade do Senhor.
Aquilo que Deus revelou é a verdade absoluta. É a luz, é a orientação, é aquilo que guia, que orienta as pessoas para terem uma vida digna, uma vida feliz. E não ser dos infelizes, dos tiranos, que fazem corrupção na terra e maltratam as pessoas. Os crentes são diferentes que essas pessoas. Aqui tem uma pergunta. Alaikum salam. Aqui a irmã está perguntando a Bíblia sobre o profeta Muhammad. Acho que ela quer dizer aonde está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as evidências que comprovam que o profeta Muhammad é um mensageiro de Deus. Acho que é isso que ela quer perguntar. Se for isso, a gente o que pode entender? Primeira coisa, prestem atenção nisso, principalmente quando os orientalistas querem falar alguma coisa, ou os não muçulmanos querem argumentar sobre a profecia do profeta Muhammad. Aonde está isso? Não deixe o que eles falarem algo sem ciência, sem conhecimento, e a pessoa querer andar com eles sem conhecimento e sem o que ciência alguma. A pergunta para essas pessoas é o quê? Eu não estou falando que não tem, mas daqui a pouco eu explico. Agora eu pergunto para essas pessoas que perguntam essa pergunta: é obrigatório para alguém ser profeta, outro profeta avisar sobre ele, notificar sobre esse profeta? Não é uma condição da profecia. Não é uma condição da profecia. Jesus notificou sobre o profeta Muhammad, notificou, como consta no Corão, como na Bíblia. Mas isso não é uma condição. Isso não é uma condição. Porque se a gente falar que isso é uma condição, eu falo, tá bem. Aonde está escrito que Moisés virá? Aonde está escrito que Isaías virá? Aonde está escrito que Samuel virá? Aonde está escrito que Abraão virá? Entenderam o problema? Então não é uma condição. Ou seja, se um profeta não avisar que vai ter um profeta em tal lugar, quer dizer que ele não é profeta? Não é dessa forma que a pessoa que entende. Agora, se o profeta Muhammad foi citado na Bíblia, foi citado em várias partes da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. As modificações, claro, alteraram muita coisa, a gente sabe disso, mas mesmo assim tem ainda o que? Muitos versículos que afirmam isso, principalmente Deuteronômio, quando Moisés fala sobre um profeta que virá igual ele. Isso aí a gente vai explicar numa aula sozinha. Também João, quando ele fala sobre o Paracletos, que é o Consolador. Isso também o que a pessoa tem que entender o que significa esse Consolador. E tem outros versículos também no Antigo Testamento que mostra sobre o profeta Muhammad, que é a paz de Deus sobre ele. Mas não é uma condição, irmãos e irmãs, o que? Um profeta avisar claramente sobre outro profeta, que o nome dele vai ser tal, que ele, por exemplo, vai sair de tal tribo. Não é o que? Uma condição para a profecia. Porque a maioria dos profetas, o que? A gente não tem o que? Uma comprovação que outros anteriores a eles avisaram sobre eles. Então não é uma condição. Por isso prestem bem atenção quando falarem para vocês e perguntarem essa pergunta. Vocês perguntam para ele se isso é uma condição. E até o próprio Jesus, que fala sobre ele, não tem o que? Evidências claras e explícitas que avisaram sobre a vinda dele. Até se a gente for falar o Messias, ele é o Messias esperado. Agora, é um versículo claro, explícito, ou algumas pessoas entenderam que o Messias esperado é Jesus. Eles vão falar algumas. Então quer dizer que tem divergência. Então quer dizer que um povo, como os judeus, falaram, não, esse não é o Messias esperado. Ele vai vir ainda. E outro povo acreditou, como os cristãos, que ele é o Messias. Então, nessa profecia, segundo o livro deles, para a gente não existe essa profecia do Messias esperado. Só se for no sentido, eu não quero entrar nesse assunto do anticristo, mas isso é outra coisa. Mas agora, para nós ele é o Messias ou não é? É o Messias.
Não há divergência entre o muçulmano. Tu pergunta, Jesus é o Messias? É o Messias. Deus revelou no Corão que ele é o Messias. Mas o porquê ele é o Messias? Porque ele era ungido também. É uma explicação correta. Ou porque ele passava a mão sobre os cegos, o leproso, e curava eles. É uma explicação correta. Porque ele tinha um rosto bonito, um belo rosto. Era uma pessoa atraente, bonita, correto. Tudo isso na língua árabe, a palavra Messias se encaixa. E não segundo o que a profecia que está o que em Isaías 53, que está falando de quem ali? Que eles têm divergência até hoje. Entenderam? Se tivesse uma profecia clara, explícita, não teria divergência. Isso qualquer pessoa que raciocina ia saber isso. Se tivesse uma profecia clara, explícita, não ia ter divergência. E até sido citado que o nome dele acaba a divergência. O nome dele é o quê? Jesus, Yeshua. Ia estar claro, deu. Ninguém ia entrar em divergência. Mas como não foi citado e sim qualidades, características, eles o que entraram em divergência. E a mesma coisa o profeta Muhammad, quando a gente fala no Paracletos, que é no Novo Testamento, quem é o Paracletos? Muitos muçulmanos sábios acreditam que ali está falando do profeta Muhammad. Muitos. Depois a pessoa tem que analisar as evidências. Será que são evidências fortes, corretas, que significa o profeta Muhammad? Aí precisa de uma análise, um estudo. E outra coisa também, se a gente for falar que não é o profeta Muhammad, como a gente falou, não é uma condição, isso aí não vai o que manchar a profecia dele, ou falar que ele não é profeta. Vamos falar que não é o profeta Muhammad. Quem é ali? Será que tem evidências claras, explícitas, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Também precisa de um estudo, uma análise. Qualquer pessoa sabe. Não tem como... Qual que é o propósito de falar que ele é o Consolador, se primeiro tu não conseguiu nem provar o que? A divindade dele. Então, não tem propósito de discutir isso. Primeiro discute se ele é o que? Uma divindade, a terceira pessoa, para poder o que? Consolar. Se tu não consegue provar que ele é a divindade, a terceira pessoa da Trindade, o que adianta a gente estar falando sobre o quê? Quem é o Consolador aqui? Então é outro problema que vai ter. Então a gente não quer entrar o que nesses assuntos que precisam de detalhes e estudos. Que a irmã perguntou para os versículos, eu não me lembro de cor agora, os versículos, só os livros. Acho que João é 16:8. Tem outras partes, João não é só numa parte que fala sobre Consolador, mas 16:8 ele fala. Deuteronômio eu não me lembro agora qual que é a parte que ele fala desse profeta que virá, que os cristãos acreditam que ali é uma profecia para Jesus. Também tem que ser analisada. Será que ele é parecido com Moisés ou não é? Não adianta a pessoa pegar também, como faz o muçulmano, Jesus não é igual a Moisés, por causa de tal coisa. Isso é de acordo com o que está comparando. Em outras coisas ele é igual. Então isso aí precisa o quê? Não é qualquer pessoa para falar sobre isso. Tem que fazer o que? Uma análise geral. Não adianta eu pegar algumas características que concordam com o profeta Muhammad e outras características que não concordam com o profeta Jesus. Só tem características que comprovam, que concordam entre Moisés e Jesus. Então isso aí é um assunto, irmãos e irmãs, que não é para qualquer um falar sobre isso. A pessoa tem que ter um grande conhecimento e analisar todas as evidências. E até quando tu fazer essa comparação ali, que Moisés fala, sobre qual profeta é, tu vai ter que ter evidência, tanto para afirmar que é o profeta Muhammad, como evidência para provar que não é o profeta Jesus. Ou outro profeta que os judeus falam que é. Como alguns falam que é o profeta Josué. Então, não é uma coisa o que é fácil de comprovar. A pessoa tem que ser o que honesta e leal. Para não querer o que se favorecer a ela. Eu quero favorecer a minha religião. Quero favorecer a minha ideia. Então eu vou fazer isso. Como alguns fazem, infelizmente. Só se for numa análise científica, acadêmica, não vai ter evidência. Vai passar vergonha perto das pessoas. Por isso que a pessoa tem que cuidar isso. Então, desculpa, mudamos um pouco de assunto.
A fé nos livros sagrados é um dos pilares da fé, assim como disse Allah, aqui é evidência. Por isso que a gente tem que entender o que? O autor. O que ele quer dizer com essa evidência? Porque ele trouxe esse versículo corânico. Ele quer, tudo que ele citou antes, agora ele quer o que? Confirmar. Olha, eu não estou falando da minha cabeça, que é a palavra de Deus, os livros sagrados. Eu não estou falando que é obrigado a crer nos livros sagrados, que faz parte do Islã. Não é eu que estou falando isso. E sim Deus, o Altíssimo, revelou na sua palavra, que é o Alcorão. Então esse versículo que ele vai citar, irmãos e irmãs, é o quê? Um versículo corânico e uma evidência mostrando que crer nos livros faz parte dos pilares da fé. Que não tem como tu ser muçulmano sem crer nesses pilares da fé. Então Deus Altíssimo fala, ó crentes, falando com as pessoas que creram, com as pessoas devotas. Ó crentes, crê em Allah, que é o primeiro pilar da fé. Crê em Allah, a unicidade de Deus, em seu mensageiro e no livro que foi revelado a seu mensageiro, ou seja, no profeta Muhammad e no livro que foi revelado a seu mensageiro, o Alcorão, e nos livros que foram revelados anteriormente ao profeta Muhammad, que é a Torá, os Salmos, o Evangelho, os pergaminhos de Abraão e os outros livros. Cremos que Deus Altíssimo revelou livros, guiou as pessoas, revelou a palavra para instruir as pessoas. Então, o que o autor falou é baseado no quê? Baseado nesse versículo corânico. Por isso que tudo que tu fala, irmãos e irmãs, tem que ter um fundamento. Não adianta tu querer, olha, eu tenho crença em tal coisa. Baseado no quê? Por isso que as seitas, quando a gente vai conversar com uma pessoa, essas seitas que tem, em qualquer religião, tanto no islamismo, como no cristianismo, como no judaísmo, a gente fala para eles, isso aqui que você crê, para nós é uma heresia. Para você faz parte da religião. Tudo bem, vamos conversar. Essa parte que você crê ou que você fala tal coisa, por exemplo, é baseado no quê? Qual que é o fundamento? Tu vai ver que essas seitas, esses hereges, eles não têm evidência clara. Eles vão te trazer o quê? Versículos no geral. Genéricos. O que pode ser isso? O que pode ser isso? O que pode ser aquilo? Não tem versículos o quê? Explícitos, claros, como é o quê? A religião de Deus. Agora, se tu falar para o muçulmano, como que tu crê nisso, nos livros sagrados, baseado no quê? Tu traz vários versículos do Alcorão, tu traz vários ditos proféticos que não deixa dúvida, que são, como se chamam, os dogmas principais da fé islâmica. Como que a gente não vai conseguir nem provar isso? E falar, eu sou muçulmano, eu creio em tal coisa, mas eu não consigo comprovar o que eu creio. Como assim? Não consigo comprovar. Qual que é o livro seu? O meu livro é o Alcorão, mas eu não consigo comprovar dentro do Alcorão. Isso que são as seitas, irmãos e irmãs. Tanto no cristianismo, como que no judaísmo, como no islamismo. Se tu perguntar para eles, prova essa heresia que vocês trouxeram. Para nós é heresia. Com todo respeito, é uma heresia. Ah, não sei o que, não é heresia. Deus revelou assim, tudo bem. Prove. Com um versículo explícito, claro, que eu entenda. Não adianta o teu entendimento tu trazer. Se cada um quer trazer o entendimento, seria o quê? Cada um entende de uma forma, a religião de Deus, e acabou. Para que profeta? Revela a palavra em si e deu. Cada um entende como quer. Por isso que vieram os profetas, para a gente entender a palavra de Deus de acordo com como Deus quer. Prestem atenção nisso. Não é de acordo com como o Ahmad quer. O entendimento do Ahmad jogam fora. É de acordo com como Deus Altíssimo quer. Baseado no que a gente fala. Essa tua crença é baseada no quê? Então, a pessoa tem que sempre o quê? Botar para funcionar isso aqui. Essa grande dádiva que Deus Altíssimo concedeu para nós, esse cérebro brilhante, não vende ele. Não vende ele por preço baixo. Não deixa você ser que nem um robô, controlado por qualquer um que fale. Estude, pesquisa. O fulano falou tal coisa. Tá bem, eu vou pesquisar, vou ver. Não é feio.
O problema é quando você o que se torna num papagaio. Aí é um problema grande. Só repete aquilo que tu escuta. O profeta fala que é sobre ele. Grande mentiroso, aquela pessoa que transmite tudo o que escuta. Vira mentirosa essa pessoa. Imagina, tudo o que tu escuta, tu não vai lá o que? Investigar, analisar. Eu vou só o que? Transmitir aquilo que eu estou escutando. Ah, por que tu faz tal coisa? Ah, o sheik falou. Baseado no quê? Agora, claro, se é crença nos 6 pilares, os 5 pilares do Islã, claro que toda pessoa vai saber. Mas se traz uma coisa nova para vocês. Agora, por exemplo, ele traz uma história para vocês. Aí, olha, irmãos e irmãs, Jesus não vai voltar. Desde quando eu sou pequeno, eu escuto os ditos proféticos que Jesus voltará. Agora vem esse cara e fala que Jesus não vai voltar. Baseado no que eu vou perguntar para ele? Qual é a tua evidência sobre isso, que ele não vai voltar? Que é uma heresia dentro da religião. Mas, você baseou no quê? Tem como comprovar isso? Tu tem evidência para comprovar isso que você fala? Então, a pessoa, quando entende a religião, quando entende a palavra de Deus, ela vai saber diferenciar o que é heresia, o que é certo, o que é errado. É a mesma coisa quando Omar estava andando com seus companheiros no califado dele, al-Khilafa. Então ele vê um monge, adorador, crente, devoto a Deus. E as pessoas começam a elogiarem ele, exaltarem ele. E Omar fala, se ele continuar dessa forma, ele será um dos companheiros do fogo do inferno. Os companheiros se apavoraram. Como assim? Ele vai ser um dos companheiros do fogo do inferno, adorando a Deus dessa forma? Ele não sai daquele templo dele, sempre adorando a Deus. Aí o Omar fala uma coisa muito bonita e sábia. Quando a pessoa entende essa frase, a pessoa entende o quê? A religião de Deus. Ele fala, ele adora a Deus como ele quer, não como Deus ordenou. Será que a gente adora a Deus? Isso é uma pergunta para a gente. Como Deus o Altíssimo que ordenou ou como a gente quer? Do nosso entendimento. Nosso entendimento o quê? Pessoal. Eu entendo dessa forma. Ou a gente ora como Deus ordenou. A gente jejua como Deus ordenou, como está no Alcorão, como o profeta ensinou. Mas eu rezo diferente que o profeta, eu jejuo diferente que o profeta, eu faço tudo ao contrário do que o profeta fazia e falo para vocês, olha, eu sou muçulmano e sigo o Islã, e sigo o Alcorão. Aí tu fala, tá bem, legal. Agora essas crenças que você tem, me mostra elas no Alcorão. Não tem nenhuma, não tem como mostrar. E tudo isso, irmãos e irmãs, não é só no islamismo, tanto no cristianismo como no judaísmo. Essas seitas inovadoras, podemos falar assim, hereges, elas não têm uma evidência para comprovar essa crença delas, a não ser versículos o quê? Genéricos. Que pode ser isso, que pode ser aquilo, que pode ser muitas coisas. É só nisso que eles se agarram. Mas um versículo claro que explica essa crença não tem. Então por isso que a pessoa tem que tomar cuidado e procurar o quê? Conhecimento correto e botar isso aqui para funcionar, para não se tornar o quê? Um papagaio, como tem muitas religiões. Vira o quê? O fanatismo, radicalismo. Aí tu vê as pessoas aí, expulsando as pessoas da religião, falando o que não sabe, só para falar o quê? Que é seguidor, fala bobagem, sabe que vai trazer seguidor, traz coisas heresias para chamar atenção, vai trazer pessoas para ela, porque não tem nada para oferecer. Só o que tem para oferecer o quê? São essas heresias. São essas bobagens que saem da boca dessas pessoas. Não tem o que? O conhecimento correto. A palavra de Deus, a pessoa que querer entender. Por isso que essas pessoas, que Deus guie elas, é claro. A gente sempre tem que ficar atentas. Por quê? Porque estão em todo lugar essas pessoas. Tanto no islamismo, como no cristianismo, como no judaísmo. Facebook, WhatsApp, te mando coisas, tu fala, da onde que tu tirou isso? Não sei, copiei e colei. Vai passando. Então essa é a evidência, o que, irmãos e irmãs, que está no capítulo 4 do Alcorão, capítulo das mulheres,
no versículo 136. Então isso é uma prova, uma evidência clara que não tem como tu entender outra coisa. Não tem como tu entender, não, aqui está falando sobre os juros, aqui está falando sobre o adultério, não. Está falando sobre os livros revelados. Então é um versículo o quê? Claro. E os livros que foram revelados anteriormente. Quem não crer em Allah, aqui está falando o quê? Dos renegadores da fé. Quem não crê em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, e no dia do juízo final, haverá ser desviado profundamente. Ou seja, quem não crê nos pilares da fé, o que Deus chama ele? De desviado, descaminhado. É uma pessoa que está o quê? Desorientada. Não creu. Então, se você renegar um desses pilares, que são 6, você não é considerado o que? Muçulmano. Teve uma irmã, ela é judia, ela queria se converter. Aí o que ela falou para mim? Falou, olha, eu acredito que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. Acredito que Deus, o Altíssimo, revelou ao Corão. Falou bem assim para mim. Aí depois o que ela fala? Mas eu tenho um problema. Falei, qual é o seu problema? Eu não creio em Jesus. Posso ser muçulmana, Jesus eu renego ele. Não gosto dele. Aí eu falei para ela, não tem como tu ser muçulmana até você crer em Jesus, filho de Maria, que é sobre ele. Não existe muçulmano, ou você ser muçulmano, você ser temente a Deus, piedoso a Deus, a não ser quando você crer que Deus o Altíssimo revelou para Jesus o Evangelho e enviou ele para o povo de Israel como profeta, mensageiro de Deus. Porque se você não crer nisso, você está desmentindo Deus. Deus fala no Corão que ele é profeta para o povo de Israel. Deus fala que ele fez milagres. Tu fala o que? Não. Ele é um falso profeta. Ele não fez milagres. Ele não é uma pessoa virtuosa. Então você está desmentindo a quem? Jesus? Não. Está desmentindo a Deus o Altíssimo, que revelou a palavra dele para o profeta Muhammad. Então, para você ser muçulmano, você tem que crer em todos os mensageiros de Deus. Que aqui a gente sabe, os judeus eles têm esse problema. Claro que o cristão não teria esse problema, mas o judeu tem por ele renegar Jesus. E tem muitos, infelizmente, que Deus guie eles, têm um ódio apavorante. Se apavora quando tu vê, quando eles falam dele. Então é uma coisa que eles escutam toda hora. Xingamento, falando mal dele, então criam aquele ódio no coração. Então quando querem se converter, ficam com o pé atrás por causa disso. Pelo que eles escutaram. E não o que pesquisaram, não se formaram. Não leram. Se estudasse, eles iam saber que Jesus é um profeta, mensageiro de Deus. Então depois o autor cita, Allah ordenou crer nele, em seus mensageiros, e no livro que já foi revelado, ao último profeta, o Alcorão. Então aqui ele está explicando o versículo que ele citou, agora ele está o quê? Explicando ele. O último profeta, que é paz sobre ele, que é o profeta Muhammad, né, que foi revelado a ele o Alcorão, como também nos ordenou a crer nos livros revelados antes do Alcorão. Então, para você ser muçulmano, você tem que crer que a Torá foi revelada a Moisés, que os Salmos foi revelado a Davi, que o Evangelho foi revelado a Jesus, para você crer. Porque Deus revelou isso no Alcorão. Você vai falar, não, isso aqui eu não acredito. Eu acredito o que eu quero e renego o que eu quero. Aí você vai ser que nem os judeus, como Deus fala, e acreditam em alguma parte do livro e renegam outra parte do livro. Então, temos que crer o quê? Em toda a palavra de Deus, como Ele o que revelou, de capa a capa. Aceitamos todos os versículos que Deus o Altíssimo que revelou para o profeta Muhammad. Se Deus fala que Jesus é virtuoso, quem sou eu para falar que não é? Se Deus fala que Moisés é virtuoso e falou com ele, quem sou eu para desmentir? Um servo imperfeito como eu, necessitado, a misericórdia de Deus, vou desmentir sem conhecimento algum. Um conhecimento que a gente possui, que não é nada perto do conhecimento de Deus. Não sabemos nada. Vamos desmentir a mensagem. É uma pessoa que tem que tomar cuidado. Então, depois de ele ter explicado esse versículo, irmãos e irmãs, ele vai explicar o quê?
um dito profético vai citar, que também confirma aquilo que o Alcorão citou. Como a gente fala, a Sunna, a tradição profética, confirma o que o Alcorão cita, o que Deus revelou no Alcorão. Confirma a palavra de Deus, porque é a mesma fonte. Tanto o Alcorão como a Sunna é a mesma fonte. Foram revelados por Deus Altíssimo. Deus revelou, como fala o Hassan ibn Atiyya, um dos grandes sábios muçulmanos, morreu no ano 130. Ele fala, o anjo Gabriel revelava a Sunna, a tradição profética para o profeta Muhammad, como revelava o Alcorão para ele. Descia com o Alcorão como descia com a Sunna, ou descia com a Sunna como descia com o Alcorão. Guia e orientação, esclarecimento. Por isso que tem uma seita que eles se chamam dos corânicos. Isso aí é errado chamar essas pessoas. Isso aí tem que falar para eles o quê? Os renegadores do Alcorão, ou os renegadores da tradição profética. Aí é correto falar para eles isso. Não os corânicos, porque eles não seguem o Alcorão. Então, eles falam que a gente segue somente o Alcorão. Então, quando a gente pergunta para essas pessoas, claro que não vão querer debater nem falar, passar vergonha. Quando a gente pergunta para eles, está bem, concordo. Agora, explica para a gente. Você seguindo o Alcorão, a palavra de Deus, me explica para mim os horários da oração. Explica para mim a oração em si, como é feita. Eu estou sentado, eu quero aprender. Me converti agora, eu quero aprender. Como que faz a oração segundo o Alcorão? Me mostra aí. Não vai conseguir demonstrar. Por quê? Porque o profeta que passou sobre ele esclareceu a oração ali. Deus fala o que ordenou a oração para nós. Mas como a gente pratica essa oração, o profeta explicou e falou para a gente, orem como vocês me viram orar. Então a oração, como o profeta que passou sobre ele, mostrou para a gente. E a gente sabe que isso foi uma revelação de Deus, que o anjo Gabriel veio para a terra para ensinar o profeta Muhammad as orações, as 5 orações, e os horários delas. Então não é uma coisa o que o profeta Muhammad quer orar dessa forma. E se a gente investigar, analisar, os profetas de Deus o que adoravam dessa forma, tendo prostração, tendo o que súplicas dentro da oração, lendo a palavra de Deus. Então não é uma coisa que Muhammad trouxe de novo. Então por isso, irmãos e irmãs, a pessoa tem que sempre o que refletir e sempre o que pesquisar para a pessoa não ser o que enganada ou não entender algo errado. Então, qual que é o dito que foi narrado pelo Muslim? A gente já citou várias vezes esse dito. O profeta que passou sobre ele disse: a fé implica que creias em Allah, ou seja, os pilares da fé. Implica o que? É baseado na pessoa crer em Allah, a unicidade de Deus, como todos os profetas pregaram, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final, e que creias no decreto divino, favorecendo-te ou não. 6 pilares, claros, explícitos. Ninguém que vai ler esse dito de nós aqui, os presentes, vou falar, alguém entendeu outra coisa? Agora eu pergunto para vocês, alguém entendeu aqui desse versículo e desse dito profético, desse versículo corânico e desse dito profético, que não é para a gente crer nos livros, que não é para a gente exaltar a palavra de Deus? Alguém entendeu isso aqui? Ou entendeu que isso faz parte da fé? Ou entendeu que você não é muçulmano a não ser se você crê nesses pilares? Todo mundo vai entender a mesma coisa. Então, a religião de Deus, irmãos e irmãs, é clara, explícita. Qualquer pessoa entende. Tanto o doutor, o professor da universidade, que tem doutorado, como uma pessoa leica. Falar para ela, Deus é o único. Criador dos céus, da terra, dos seres humanos, das plantas, de todas as coisas. Ela vai falar para ti, sim, entendi. É verdade. Devemos adorar somente a Deus. Louvar somente a Deus. Vai entender perfeitamente. Porque a palavra de Deus é clara. Não traz confusão para você. E nem conflito.
Então qualquer pessoa vai conseguir entender esses 6 pilares, se tu explicar para ela. Qualquer pessoa consegue entender isso. E isso que é o obrigatório para a gente. Isso, esses 6 pilares que é a obrigação. Agora, se o muçulmano crer nesses 6 pilares, com convicção, com certeza, e praticar os 5 pilares, que é o testemunho, a oração, o zaká, o jejum, a peregrinação, praticar aquilo com sinceridade. O profeta que passou sobre ele falou, essa pessoa entrará no paraíso. Fez o que é obrigatório. E isso aqui é o que a maioria das pessoas o que praticam, irmãos e irmãs. A maioria das pessoas tem esse conhecimento só. E isso aqui é o suficiente. Eu não preciso saber o que. Será que como se chama? Será que o profeta Muhammad foi citado no Antigo Testamento? Foi citado no Novo Testamento? Isso aí é os sábios que conversam sobre isso, que debatem sobre isso. Mas uma pessoa que não tem muito entendimento vai entrar nesses debates. Vai ficar mais confuso a pessoa. Não vai entender nada. Então, aqui Deus Altíssimo que simplificou para nós. Se você praticar os 5 pilares e crer nesses 6 pilares com todo o seu coração, com todo o amor, com toda a sinceridade, a pessoa será o quê? Salva. Não precisa o quê? Eu entender os detalhes. Esse dito aqui que foi citado foi compilado por qual livro? Qual que é o narrador desse dito? Será que esse dito é correto ou não é correto? Isso aí os sábios que estudam essas coisas. Mas uma pessoa que quer adorar a Deus, quer se aproximar de Deus, a melhor ligação, a melhor conexão entre o servo e Deus já é o suficiente. Não precisa acrescentar nada além disso que foi citado. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Agora ele vai explicar que compreende a fé nos livros sagrados. Agora o entendimento. Ele te explicou o que significa. Agora, como devemos entender a crença nesses livros sagrados? Qual que é a crença do muçulmano? Qual que é a crença dos muçulmanos sobre isso? Aqui eu não vi nenhuma pergunta, tanto no Zoom como no Facebook. Eu não vi nenhuma pergunta. Não saem daqui o quê? Com dúvidas. Não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. Não concordou com algo, tem uma crítica para fazer, também sinta-se à vontade o quê? Em fazer. Então, o primeiro compreendimento que a gente tem que ter, a fé em que foram revelados por Allah. O que foram revelados por Allah? Os livros. Ter fé e convicção. Por quê? Porque Deus revelou em sua palavra no Corão, que revelou esses livros. E também o profeta que passou sobre ele, nós confirmou isso. Nós esclareceu isso. Então a gente deve ter esse compreendimento. Agora o segundo, a fé em que são palavras de Allah. Ou seja, esses livros sagrados, o que são? É a palavra de Deus, revelada para os profetas de Deus. Como o Corão é a palavra de Deus. Como Deus fala dentro dele, Hatta yasma'a kalam Allah. Deus fala kalam, ou seja, é a palavra de Deus. Deus chama o Corão o quê? Da palavra dele. Como a Torá é a palavra dele, como o Evangelho é a palavra dele, como os Salmos é a palavra dele, revelada aos profetas de Deus. Então esse é o segundo compreendimento. A fé nos livros que Allah mencionou, por exemplo, o Alcorão, que foi revelado ao nosso profeta Muhammad, a Torá, que foi revelada a Moisés, o Evangelho, que foi revelado a Jesus, que a paz de Deus esteja sobre todos eles. Então, a pessoa ter fé que esses livros foram revelados para esses profetas. Aceitar a informação correta que se encontra nos livros anteriores. Também aceitamos. Agora, quando Moisés fala em Deuteronômio 6,4, fala, ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu vou falar que aquilo é errado? Aquilo é certo, correto. Moisés pregou isso, essa mensagem, como o Corão mostra, a unicidade de Deus.
Vou falar que é incorreto? Correto. Agora, quando fala que a carne suína é imunda, é proibida, como tem na Torá, eu vou falar que é errado? Se Deus falou no Corão que é proibida, que é imunda, então, né, mesma coisa. Cremos nisso, nas coisas o que corretas. Se concordam com a palavra de Deus que é o Corão, a gente o quê? Fala que é correto. Mas aquilo que eles alteraram, que não é de acordo com o Corão, a gente fala, é mentira. Não é verdade, é mentira. Deus fala que Noé era um servo agradecido. E aqui tu está falando que Noé bebia, que Noé, o jeito que ele falava com Deus, como é citado, isso aí não. Noé não era dessa forma. Noé era um servo agradecido, crente, temente a Deus. Pregou a palavra de Deus por 950 anos. Quantos se converteram? 80 pessoas. Algumas falam 79. Umas narrativas falam 18 pessoas. 950 anos. Ele o quê? Pregando a palavra de Deus. Hoje a pessoa quer pregar a palavra de Deus, olha aí, só não se converteu ninguém, faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém se converteu. Se Noé ficou 950 anos pregando a palavra de Deus, e não é melhor do que tu 1 milhão de vezes. Não chega a nada perto de Noé, que a paz de Deus sobre ele. E se converteu com ele o quê? Só 70 ou 80 pessoas. A orientação não está na sua mão, servo de Deus. A orientação está nas mãos de Deus e não nas suas mãos. O teu trabalho é que nem um trabalho dos profetas. Beler. O que significa isso? Transmita a mensagem. Apenas isso. Além disso, tu não tem mais nada o que fazer. Quem guia, quem quer, Deus Altíssimo. Tu só o que transmite. Divulga a mensagem de Deus. Quem que guia as pessoas é Deus. Então não fique bravo porque as pessoas que não se converteram. Claro que a gente fica triste, mas não fica bravo achando que Deus não gosta de você. O profeta Noé, 950 anos. O profeta Jesus, que paz sobre ele, a maioria o que rejeitou ele. Poucos se converteram, poucos acreditaram nele. Então isso aí, o que, irmãos e irmãs, é a vida dos profetas. A maioria das pessoas são renegadoras. A maioria das pessoas querem os desejos, como a gente pode falar, pessoais ou mundanos. Querem aproveitar a vida, viver a vida. O que eu quero com religião que me fala o que é proibido isso é lícito, isso é proibido? Eu quero viver minha vida. A maioria das pessoas tem esse pensamento. São poucos as pessoas agradecidas. São poucas as pessoas que andam no caminho de Deus. Quantas entraram na arca? Poucas pessoas que acreditaram que ali está a salvação de Deus. Aquilo é o maior teste. Imagina uma pessoa... Agora a gente fica falando isso, mas será que se a gente estivesse no tempo de Noé, a gente não era os primeiros que ia desmentir? Imagina uma pessoa fazendo uma arca num deserto. O que a gente ia falar para uma pessoa dessa? Tem lógica fazer uma arca no deserto. Não chove. Tá louco, Noé. Começaram a dar risada dele. O que Noé respondeu para eles? Como vocês dão risada de mim agora, eu vou dar risada de vocês depois. Como é o ditado. Quem ri por último, ri melhor. Isso aqui que Noé falou para eles. Vamos esperar. E vem o dilúvio. Mas aquela situação, será que você ia acreditar? Vendo que aqueles seguidores do Noé, quem era? Os pobres, os necessitados. E esses são os seguidores dos profetas de Deus. As pessoas simples, as pessoas leigas, humildes. Então, o que eles falaram para Noé? Olha, Noé, os ricos, falaram, deixa esses pobres, esse pobretão aí, manda eles embora, que a gente talvez pode seguir vocês. Talvez. Mas primeiro tira essas pessoas de perto de você, Noé. Eles acham que Deus escolhe as pessoas pelo dinheiro, pela aparência. Deus escolhe as pessoas pelo coração, pela humildade. Deus guia as pessoas do que humildes, sinceras, devotas, pessoas boas. Não essas pessoas arrogantes, soberbas, que acham porque tem uma conta, tem dinheiro, acho que é superior a outra. Como o profeta fala que é para sobre ele, quando ele estava sentado, uma certa vez com os companheiros, e passou um homem
por eles. E o profeta perguntou para os companheiros: o que vocês acham desse homem? Aí eles olharam, os companheiros falaram: olha, profeta, de acordo com a sociedade, como as pessoas enxergam uma pessoa como essa, é uma pessoa, olha, se falar ninguém escuta. Se falar, ninguém escuta. Se pedir alguém para casar, a filha de alguém para casar, noivar, ninguém dá. Se pedir auxílio, ninguém dá bola. Se falar uma opinião, ninguém escuta. O profeta o que ficou em silêncio. Depois passou outro homem. Aí o profeta fala para eles: o que vocês acham desse homem? Aí eles falaram: profeta de Deus, de acordo com a sociedade, as pessoas, esse homem, se falar algo, todo mundo escuta. Se ele pedir a mão de alguém, todo mundo dá. Se ele, por exemplo, se candidatar a algo, todo mundo vota nele. É bem visto. Aí o profeta fala que é para sobre ele: aquele primeiro é melhor do que esse 1.000.000 de vezes. É muito melhor do que esse. Por que tiveram essa opinião? Porque a sociedade em si deixa o pobre como nada, como Zé Ninguém. Por quê? Qual que é o defeito dessa pessoa? Porque ela é pobre. Não tem outro defeito. Qual que é o defeito dessa pessoa? Porque ela é pobre. Por isso que Deus, o Altíssimo, Ele o que, irmãos e irmãs? Exalta a pessoa pelo conhecimento. Pode ser a mais pobre de todas, mas quando Deus agracia ela com conhecimento, deixa a todos o que escutar ela. Como era o caso do Atá ibn Abi Rabah, que era um grande sábio, morreu no ano 118 ou 114, se não me falha a memória agora, estou meio esquecido. Então era um grande sábio, e ele era o que? Escravo. Ele era escravo. Foi libertado pelo esforço que ele tinha de aprender a religião. E quando ele se encontrava na peregrinação, que a gente sabe, não tem pessoa que entende mais sobre as sentenças, os assuntos da peregrinação mais do que ele. Então os companheiros do profeta falam isso. Não perguntem para mim, perguntam para ele. Nós esquecemos, ele decorou o conhecimento. E quando chegou um dos reis, que era o Walid ibn Abdel Malik, quando ele chegou com os filhos em Meca, no tempo da peregrinação, ninguém deu bola, ficaram sozinhos num canto, e todo mundo lá, uma multidão, em volta de um homem que era escravo, que não tinha uma beleza atraente, que tinha roupa simples. Aí ele fala uma coisa muito bonita, esse califa dos muçulmanos, ele fala: olha, esse é o valor do conhecimento, filhos. Vocês estão bravos porque ninguém deu bola para a gente? Esse é o verdadeiro valor. Essa é a verdadeira dádiva de Deus para o servo. Ele entendeu, mesmo sendo o que? Rei, tendo o califado nas mãos dele, ninguém deu bola para ele. Todo mundo queria aprender os assuntos religiosos, eles estavam na peregrinação, e não tinha melhor pessoa para explicar do que aquela pessoa que era o que? Pobre, simples. Mas isso não é defeito a ninguém, a pobreza não é um defeito, irmãos e irmãs, não é um defeito, é só um defeito para os ignorantes e os soberbos, os arrogantes. Então a gente aqui, graças a Deus, conseguimos acabar essa página que a gente queria explicar. Agora, a terceira vez, graças a Deus, conseguimos acabar, que é a página 70, né, desse livro, para não atrasar esse curso, que é o Guia para o Novo Muçulmano. Então, por isso que a gente fez a aula hoje. Era para ser feito o quê? Na sexta-feira que vem, às 8 horas da noite. E a gente ia fazer também a aula, que faz tempo que a gente não faz, peço desculpa para os irmãos que acompanham, né, sobre a jurisprudência Hanafi, da jurisprudência islâmica, que a gente ia também fazer hoje a aula, às 9 horas, mas como tivemos alguns problemas, não conseguimos. Então, eu vou ver como a gente pode retornar essas aulas, principalmente que a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre o gesso, quando a pessoa, que Deus cure todas as pessoas, às vezes acontece o que a pessoa decair, quebrar o braço, quebrar a perna, como ela deve fazer a ablução, o banho obrigatório, o tayammum, como que ela deve fazer nessa situação? Ela precisa o que? Tirar o gesso
limpar. Então isso a gente vai explicar na próxima aula de sábado, inshallah. Vamos ver se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo. Sintam-se à vontade. A bebida alcoólica que a irmã está perguntando é o que é proibida, não há divergência nisso. É o que é proibida no Islã. Mas ela foi proibida gradualmente, ou gradual, não sei como você fala, mas vocês entenderam. Não foi proibida, ou seja, de uma vez só, e sim gradualmente. Até firmar o coração dos muçulmanos o que na fé. E isso também mostra a plena misericórdia de Deus, o Altíssimo, para com seres humanos. Imagina, chega o profeta de Deus, começa a descer o quê? Sentenças. Como que os muçulmanos iam praticar essas ordens, esses mandamentos? Então, esses mandamentos foram só revelados o quê? Depois de 13 anos da mensagem, quando os corações estavam firmes, depois da migração, que Deus sabia que eles iam o quê? Cumprir com o mandamento dele. Aí ele revela falando que ela é o que? Rijas, que significa o que? Imunda. Aí vocês enxergam que os muçulmanos que tinham bebida alcoólica dentro das suas casas, jogando fora, nas portas das casas, e todo mundo vendo aquilo, falam os narradores que parecia o que? Um rio de bebida alcoólica. Quando desceu esse versículo, a proibição da bebida alcoólica. Isso também mostra também uma evidência, que tem algumas escolas que falam também, que a bebida alcoólica, ela em si é o quê? É pura. Como assim pura? Ela é proibida de você beber, mas ela em si, agora, a bebida em si, ela é o que? Pura. Porque se não fosse pura, como que os companheiros do profeta iam jogar ela nas ruas, onde eles iam caminhar depois para ir rezar, ia respingar neles alguma coisa? Então, isso é uma evidência para as pessoas o que tomaram ela como pura, no sentido que se tocar na sua roupa, ou seja, não deixa ela impura. Segundo o que? Essa opinião. Então, ela foi proibida o que? Gradualmente, não de uma vez só, mostrando que é a misericórdia de Deus para conosco, irmãos e irmãs. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo, tem outro assunto para falar? Sinta-se à vontade. A gente deixa sempre o começo da aula e o fim da aula para as pessoas o que perguntarem. Sintam-se à vontade. Aqui no Instagram não vi nenhuma pergunta, nem no Zoom. Alguém tem alguma pergunta? Aqui no Facebook também não vi nenhuma pergunta. Agora a irmã falando o banho completo do profeta Muhammad que passou sobre ele, a gente já explicou várias vezes esse banho completo, que é o completo é quando a gente pratica o que é sunan, ou seja, os atos facultativos, não só os obrigatórios, mas os facultativos, e são vários. Por exemplo, a pessoa falar Bismillah quando vai começar o banho, a pessoa o que lavar o lado direito, ou primeiro colocar 3 vezes água sobre o cabelo, depois lavar primeiro o lado direito da pessoa, depois o lado esquerdo, fazer a ablução durante ele, ou seja, no começo dele, fazer a ablução. Também o que é facultativo, não é uma coisa obrigatória. Esse é o banho que é do profeta que passou sobre ele. Tem alguns ditos que falam que ele atrasava o que? Os pés, deixava por último para lavar, por causa o que aonde ele lavava a água utilizada, o que caía. Então ele deixava o que se afastava um pouco desse lugar para lavar o que? Os pés. Hoje em dia não faz parte, como muitos sábios falam, fazer isso. Por quê? Porque hoje em dia no chuveiro já vai o que? No ralo a água. Essa água utilizada. Por isso que tem pessoas que não entendem às vezes o que é a água utilizada. Tem 2 tipos de água. Tem a água que é utilizada e a água que é o que sobrou no recipiente. Tem pessoas que fazem o que? Uma confusão entre isso. Agora eu tenho um recipiente e eu estou fazendo a minha ablução no recipiente. Agora terminei a minha ablução. Essa água que sobrou, a gente chama de água utilizada, não chamamos. Isso aí se chama fadlu,
ou seja, o que sobrou, al-mutabaqi, al-baqi, o que sobrou no recipiente, entenderam? Ou sur, a gente pode chamar também, ou seja, o que sobrou no recipiente. Essa água a pessoa pode fazer o que? Ablução. Outro irmão chegou, outra mulher chegou, não há problema algum. Do que sobrou no recipiente. Agora, o que é a água utilizada? É aquilo que cai dos membros que a gente faz a purificação. Agora a gente está fazendo a ablução. Essa água que cai, eu pego o recipiente e coloco nos meus braços para purificar. Agora, essa água que está caindo se chama água utilizada. É nessa água que tem o que? Divergência. Se ela é uma água que ela é limpa e purifica, ou ela é só limpa, ou tem uma opinião que é fraca, mas é citada que ela é suja. Mas o correto é que ela limpa e também purifica, como a escola da Malikia e a escola da Zahiriya, que é a quinta escola, né? O irmão falou, quem foi revelado o livro de Provérbios, está falando do Salomão, aí não foi citado no Alcorão, como a gente falou no início da aula. O que não foi citado no Alcorão e nem na Sunna, a gente não desmente, também não acreditamos. Falamos, Deus, o Altíssimo, tem o conhecimento disso. Não foi revelado para nós. Só cremos naquilo que Deus, o Altíssimo, que revelou. O que Ele não revelou, a gente fala o quê? Não temos conhecimento. Não desmentimos. Pode ser que Deus, o Altíssimo, revelou, mas nós não temos ciência sobre isso. E a gente sabe que Deus fala no Alcorão que Salomão era muito sábio, que tinha uma grande sabedoria. E Deus fala também que ele fez Salomão entender, ou seja, concedeu a ele a sabedoria. Então, não é uma coisa que é impossível dele ter revelado a ele esses provérbios. Alguém ficou com mais alguma dúvida, não entendeu algo? Sintam-se à vontade em perguntar. Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós as boas ações e facilite e aceita de nós as boas ações feitas e que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e guie todas as pessoas para o Islã e faça a gente morrer muçulmanos, submissos a Deus e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.